Uma outra área de programação, que é muito interessante também, a questão de automação e robótica. Você tem automação, por exemplo, vamos falar num exemplo simples, que hoje em dia está muito na moda, a questão da automação residencial. E aí você tem, por exemplo, a Alexa, que da Amazon, e você tem o do Google, enfim, você tem aí assistentes que você consegue, através da voz ou de aplicativo, se comunicar com os seus aparelhos, e você pode utilizar programação para isso. Então, você tem, por exemplo, o Arduino. O Arduino hoje já tem... O Arduino é um kit que foi criado, onde você tem uma plaquinha, uma placa que você se conecta no computador, faz programação, e ela tem diversas portas que você pode ir colocando componentes a ela e criando diversas situações. Então você pode controlar luzes, aí você tem sensor de umidade, tem sensor de temperatura, tem motor que você pode ligar nela, você tem placa de rede sem fio, você tem, enfim, uma série de componentes que você pode conectar nessa placa e, através de programação, você dizer, olha, se vier determinado comando, você faz isso, ou quando isso estiver dessa forma, faça isso. Enfim, por exemplo, eu tenho em casa um regador automático, então eu tenho essa plaquinha com um medidor de umidade na terra, na minha horta, e aí, conforme essa umidade baixa, quer dizer, isso eu peço para rodar no pôr do sol e antes do sol nascer, quer dizer, no final da tarde, comecinho da noite e bem de manhãzinha, eu verifico como está a umidade. Se tiver baixa, ele abre um dispositivo que a água passa e rega ali. Então você consegue fazendo automações, e é isso. Hoje você já tem placas do Arduino que integram com a Alexa. Então você já pode começar a controlar essas coisas com a voz, enfim. Isso falando de automação residencial, e aí você pode ter isso para dentro de prédios comerciais, você pode ter isso para dentro de empresas, você pode ter isso para dentro de fábricas. Então a automação também é um mercado que está cada vez mais e envolve programação. E a robótica também nessa linha. Então você tem hoje, você tem carros autônomos, você tem as fábricas, você tem as coisas funcionando por robô, aquelas mãos eletrônicas que pegam, você pega uma montadora de automóveis, você vê o tempo inteiro ali robôs montando, e tudo aquilo, tudo vem por trás, tem uma programação. Então você tem ali eletrônica e você tem programação para dizer o que ele deve fazer, como é que ele deve fazer, tudo aquilo é comandado via programação. Então é uma outra área da programação também, que também tem suas linguagens específicas, suas formas específicas de programar, e também tem um mercado bastante interessante. E por que estou falando sobre isso tudo? Por conta disso, porque é uma área que, quando você decide falar, eu quero ser um programador, é interessante você decidir qual área que você quer ir, porque você vai ter que focar, é muita coisa, né? Você vê, agora a gente está metade aqui do assunto, e olha o que já foi falado, olha as áreas que tem, e cada área tem a sua particularidade. Então é importante você conhecer para que você consiga aí ter um foco e se desenvolver nessa área.